Fala galera, olha eu aqui aparecendo no quadro Ale Oliveira Responde, o que é uma semi-novidade. É porque a gente também está passando por uma fase de adaptação, evidentemente com a pandemia, e aí a gente vai começar agora uma coletânea de resenhas, né, de entrevistas que estavam guardadas há algum tempo, antigas, porém inéditas. Então, invariavelmente você vai ver aí uma chinchila, uma peruca bonita, vai ver eu mais magro ou mais gordo é mais difícil. A primeira pessoa que vai participar aqui dessa nova coletânea é Juninho Paulista. Então fica com o Ale Oliveira Responde. Fala pra gente aí, Juninho. É na palma da mão, na palma da mão. Ó, sabe por que eu tô feliz? Porque eu tô com um cara que é uma lenda do futebol, pequenina lenda, e que eu posso falar de boca cheia, diretor, ó, que eu joguei com esse cara. Eu falo isso aí, os caras não acreditam. Mas é verdade. Mas você normalmente prejudica. Tom! Você prejudica essa minha... Toxa! Você prejudica esse meu discurso, porque toda vez que eu falo isso, você vai e me derruba. Com palavras verdadeiras, mas que derrubam um pouco. Com palavras verdadeiras. Verdadeiras. Isso eu não posso mentir, porque o cara, o que acontece? Eu não, né? Não pode. Mas a gente jogou junto na GM, pô. Jogamos na GM. Que ano que era Futebol aquilo? de salão. Eu fui pro Ituano nos anos 90, jogamos em 89, 88 e 89. Aí eu posso falar a minha versão da história ou você quer falar? Fala a sua agora, vamos ver. Porque é o que acontece, daí tava um negócio de crise, bloqueio de dinheiro, e a gente também não jogava muito, né? A gente ficava ali no... Era o primeiro ano, né? Primeiro ano de juvenil. O time era muito bom. O time era bom, Giguinho, Itaquá, né? O Sandrinho. Vários caras bons. Aí a gente ficava ali meio que no banco, no treino ali, conversando. Aí, né? Aí quando você falou assim, puta, acho que eu vou tentar seguir no campo. Sim. Aí teve essa carreira, pouca carreira que ele teve. Ele saiu da GM para ir jogar e virou esse monstro que ele virou. E eu saí fui jogar no Círculo Militar. Que era bom também, mas... então foi... Não, mas você continuou no... Salão. Você continuou fui profissional de salão. Então, mas aí eu fui pro campo. Eu gostava mais do campo, né? Eu cheguei no Juventus aos 6 anos e joguei salão até os 13. Aí depois, aos 13, que eu comecei a jogar futebol de campo. Mas eu sempre gostei mais de futebol de campo. Mas daí como que, esse processo que eu falei, saindo da GM... Que você foi lá parar no Ituano? Porque eu jogava na Várzea de São Caetano, né? Numa equipe formada lá pro seu Sérgio, que era um gerente de banco que adorava futebol. E ele tinha esse time e ele saía arrumava amistosos no interior de São Paulo. E aí arrumou um amistoso contra o Ituano. E aí nós fomos jogar contra o Ituano na época dos juniores. E aí o treinador gostou e me chamou lá para fazer um teste. Na realidade, eu e mais 2 jogadores, que era o Kizu e o Dedé. E aí nós fomos, e aí no segundo ano que eu estava já no Ituano, eu participei do Paulista no profissional em 92. Caraca. Foi muito rápido. Rafael Blackman. Blackman. Como foi participar da maior virada da história, Vasco 4, Palmeiras 3? Esse jogo Pelo amor de Deus. Foi o melhor jogo que eu vi da minha vida, foi esse aí. Aí, com certeza, o que eu participei. Assim, quando você ganha um título, já é coisa assim... Uma glória, né? Coisa de outro mundo, assim, a felicidade. Agora, quando você ganha um título e você participa efetivamente disso, e você tem uma certa importância, então, para mim, esse jogo foi fenomenal, porque... Teoricamente, a gente tinha um time melhor do que o Palmeiras. Timaço. Né? Só que o Palmeiras, nesse jogo, fez 3 gols, tiveram as oportunidades e foram eficientes, fizeram os 3 gols. E o nosso time ficou meio paralisado, né? Falou, pô, o que tá acontecendo? Mas aí, no segundo tempo, a gente conversou no vestiário, um silêncio danado, mas aí a gente... Conversou no silêncio, que era mímica?
Não, tô falando assim, foi um silêncio, uma tristeza no vestiário. Aí começa a conversar aqui, começa a conversar ali. Mas alguém chamou... Para demonstrar confiança. Mas alguém chamou a O responsável? Romário falou, o Joel falou na época. Todo mundo aí depois falou um pouquinho dizendo, se nós tomamos 3, a gente pode fazer os 3. Inicialmente a gente estava pensando em buscar os 3, né? Não estava nem pensando em virada, né? Pelo menos para tentar levar o jogo para os pênaltis. Mas aí depois, acho que o primeiro gol aconteceu aos 20 e poucos minutos do segundo tempo, né? Que não foi logo no começo. Mas depois a confiança que a gente tinha era surreal, né? Não, o time era sacanagem, pô. E a gente entrava em campo, a gente já tinha uma confiança grande, já se conhecia muito. Já sabia onde um ou outro se movimentava. E aí, a hora que a gente começou, nós fizemos o primeiro gol, logo em seguida veio o segundo, aí o Palmeiras que paralisou. Sentiu. Né? O Palmeiras sentiu. E aí foi aquela virada histórica. Então foi o melhor jogo que você participou? O melhor jogo que eu participei. Aí, ó. Raider Nicolas. Pergunta pra ele o que é mais difícil. Nicolas ou Nicolas? Tá bom. Ô, Pasquale, você tá me corrigindo, é feio até isso. Raider Nicolas. Foi bem. Pergunta pra ele o que é mais difícil. Ser jogador de futebol, dirigente do Ituano ou beijar na night com essa pequenina cabeça de mini craque? Não fui eu que escrevi isso, tá? Raider. E você corrigindo o nome dele ainda, tá vendo? Esse deve conhecer, né? Conhece, a pequena cabeça. Mas jogador e dirigente? Olha, mais difícil é dirigente. Dirigente, pô. É dirigente. Jogador, quando sabe jogar, vai tranquilo, né? Agora, na questão de dirigente, são muitas coisas são muitos detalhes. Eu fui aprendendo na raça, não me preparei. Terminei a carreira de jogador, já engatei na carreira de dirigente. Pela oportunidade e pelo clube que foi, que é o Ituano, onde eu comecei. Talvez eu não teria iniciado logo terminando a minha carreira, teria pensado um pouco mais, me preparado um pouco mais. Mas eu acho que a parte essencial do futebol é dentro de campo, onde a gente teve... Né, nós tivemos essa experiência. E aí na parte de futebol, eu acho que desde o começo o meu planejamento e o meu pensamento estão no caminho certo. Agora tem toda a outra parte organizacional, financeira, administrativa, isso aí eu fui aprendendo na prática. E ele perguntou aqui, porque... Evidentemente você tá casado, muito bem casado e tal, mas já foi solteiro um dia. Claro. E aí ele tá perguntando aqui da night como é que era na tua época de solteiro, evidentemente, se você conseguia ter essa habilidade que você tinha nos gramados. Difícil falar isso. Não, assim, não era uma pessoa com uma presença muito cuidado, grande. Só que tem umas coisas que eu sei, então... Não quer mentir, mas mente assim, um pouco. Assim, depois que eu coloquei a camisa do São Paulo, eu fiquei muito bonito. Lindo, eu diria. Ficou lindo. Eu fiquei muito bonito, principalmente nessa época aí no começo, né, de carreira, com 20 anos aí, que eu cheguei no São Paulo com 20 anos. Aí eu vesti aquela camisa, parece que fiquei bonito. Mas as minas davam em cima de você não tinha mais trabalho. Você só ficava, Eu nunca fui um cara atirado. Né? Eu costumo dizer, eu sempre dava o bote certo. Já sabia que... Não, assim, aquela paquera, troca de olhares. Então, quando você chega, assim, é porque houve algo, né? Não era igual outros que olhava, mirava e ia pra cima sem perceber nada. Então, assim, eu sempre fui mais quieto, mas também com botes certeiros. Não é que eu dava mais bote errado que cobra cega. Então era difícil, cara, sabe? Aquela história o não a gente já tem, vamos correr atrás da humilhação. Então, não, quando não a gente já tem, eu nem ia. Não vamos. Nem ia. Só vai ali. Só vou na boa. Eu vi você algumas oportunidades, mas sabe que eu sou teu irmão, teu amigo,
Tá, que esse Não, eu homem, era rapaz. carinhoso, né? Muito carinhoso. É um carinho só, rapaz. E como gostava de fazer carinho, hein, diretor? Puta vida, você não tá sabendo, depois eu te falo. Se você foi uma fase boa, viu, cara? Fase boa. Putz, Foi uma vida. fase boa. Pra você ter uma ideia, como eu tomava fora até do Disque Namoro, eu ficava vibrando com a conquista dos amigos. Ó, você me peguei. Você me peguei por quê? Porque o cara, meu amigo, pegou, então pra mim já tava bom. E eu vibrei muito com você, viu? Né? Aí, rapaz, deixa quieto. Rafael Lopo. Pode falar Lopo ou você vai corrigir também? Não, pode Quer ser. Lopo? O que você quer? Não, tá bom, Tá Lopo. bom, obrigado. Rafael Lopo, pergunta pra ele em qual clube no Brasil ele viveu o melhor momento na carreira. Eu joguei em 5 clubes, né? No começo da carreira no Ituano. Depois em São Paulo teve o Palmeiras e o São Paulo. No Rio, Flamengo e Vasco. Falar Só desses jogou clubes, time pequeno né? também. Vou falar, não pegou nenhum. Falar desses clubes não tem o que falar. Agora, as melhores fases foram no São Paulo e no Vasco. Jogou muito, 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 muito. Ale, tem que falar o nome da pessoa, né? Bruno, é que eu tô com agora, eu fiquei nervoso de falar o nome, porque ele fica olhando e me corrige, então é deselegante. Então tá nem bom? vou olhar, nem vou olhar. Não pode olhar. O segundo nome é complicado, né? Sei que eu tô vendo. Bruno Baldassi. Tô esperando. Você que tá falando. Pergunta pro Juninho quem foi o jogador mais maldoso que ele enfrentou. Michel Salgado, ele mesmo responde que quer participar. É o mais maldoso? É difícil a gente generalizar, mas eu joguei na Inglaterra, joguei a questão aqui no Brasil, joguei na Escócia, joguei na Espanha e joguei na Austrália. Os jogadores, eu tive 2 situações na Espanha que me marcou muito. Né? Uma, o Michel Salgado, é um lance que a bola já estava bem à frente. Também acredito que ele teve ele me deu a entrada, claro que não imaginando em quebrar minha perna, então talvez não era essa a intenção era me derrubar para que eu não pudesse seguir na jogada. Mas teve um outro jogador espanhol... O cara fala assim, você achou que teve maldade no lance? Ó, bondade não teve, falar bondade não teve. Não, ele foi realmente para cortar a jogada. Agora, do jeito que ele foi, um carrinho por trás, pisando na perna... A chance da merda era grande. Isso. E aí teve um outro jogador que eu fiquei ainda mais puto do que o Michel Salgado, que foi o Albelda. Porque quando eu machuquei, eu voltei na pré-temporada e nós fomos fazer um amistoso contra o Valência. E esse Albelda, acho que por tudo aquilo que às vezes eu estava chateado com o Michel Salgado, eu não quis as desculpas dele na hora. E aí o Albelda acho que tomou as dores e me deu uma entrada exatamente onde eu tinha quebrado a perna, o tornozelo, maldosa. Tanto é que eu tive que sair do jogo por dor. Rapaz, a hora que eu saí do jogo, eu passei no banco de reserva, mas o que eu xingava esse cara. Então, assim, eu tenho uma experiência ruim na Espanha com esses 2 jogadores. O diretor pôs as imagens aí, você consegue ver ainda as entradas? Não consigo. Porque às vezes você olhando dói de novo, né? Mas eu fico com a impressão que no passado, que não tinha tanta câmera, os caras acho que batiam mais, cara. Hoje em dia tudo que... Isso eu acho que é mais na geração anterior à nossa. Que aí ia disputar Libertadores fora do Brasil. Mas você apanhou muito por causa do teu estilo de jogo, de drible e tal, apanhou muito, né? Sim. Por isso você tá assim, meio estragado agora? Não. Mas não era na cara, pô. Mas ficou, acho que deve ter alguma... Na cara só foi o tapa do Edmundo também. Cara. E aí, você falou com ele? Não, falei. O Edmundo, ele tem um temperamento totalmente diferente, né? Em campo e fora dele. Né? Um cara super do bem, coração maravilhoso, mas dentro do campo o bicho se transforma. Nossa, mãe. Acho que ele tá vendo o nome mais simples pelo nome. Falar. Adilson Júnior, pede pro Juninho contar como foi a experiência de... Quer um palito? Desculpa. Adilson Júnior, pede pro Juninho contar como foi a experiência de ter sido o único jogador a jogar 2 jogos seguidos pelo São Paulo em 94. Aliás, que noite de gala pro Juninho. Como é que foi?
Na época onde a turma reclama do calendário hoje. Tem que melhorar ainda, chegar no ideal, mas melhorou muito, muito do que era. O São Paulo chegou a fazer, acho que, mais de 100 jogos no ano. Nossa. E aí teve que contratar jogadores para fazer 2 equipes, né? Uma era a principal e a outra chamada Expressinho. E eu participava das 2, porque eu era reserva, mas costumava entrar no time titular, sempre entrando. E era titular do Expressinho. E aí nesse jogo o São Paulo estava disputando 2 competições e não tinha mais datas. E aí marcou, como tinha 2 equipes, marcou 2 jogos no mesmo dia. Cara. Um pela Conmebol e outra pelo Campeonato Brasileiro. E aí pela Conmebol foi contra o Sporting Cristal e o Brasileiro o Grêmio. E aí eu, como participava das 2 equipes, joguei nos 2 jogos. Você é louco. E aí ganhamos os 2 jogos de 3-1 no Morumbi. É igual na Várzea tem o primeirinho e o segundinho, né? O A e o B. O A e o B. Então foi o A e o B. Um jogo às 8, outro às 10. Você sabe se tem mais alguém que fez isso na vida? Eu acho que teve um jogador no Grêmio. Que fez isso aí. Mais ou menos na mesma época. Bruno Teixeira, a emoção de ter sido campeão paulista com o Ituano em 2014 como Cartola foi a mesma de quando você ganhava título como jogador? Eu gostei dessa pergunta. Dá um prêmio pro Bruno Teixeira. Emoções diferentes, mas de importâncias parecidas. Né? Eu fiquei muito emocionado na parte de dirigente. A felicidade foi muito grande. Só que quando você está em campo, participando, parece que é um outro tipo de emoção, né? Você atua diretamente ali, né? Atua diretamente, pode fazer alguma coisa para melhorar, para mudar. Então, assim, se fosse por preferência dentro de campo. Mas a importância e o que representou esse título para o Ituano em 2014 emoção, né? Foi... E como foi, né? A gente jogou com todos os grandes, ganhamos dos grandes. Então, o título com um T maiúsculo. Não, e cada vez mais difícil você competir com os gigantes do futebol brasileiro, né, cara? Muito. Como tá a diferença do futebol brasileiro pro futebol europeu hoje, que hoje você não consegue competir. Verdade. Mais ou menos os pequenos com os grandes, né? Aí. A última pergunta. Matheus Pereira. Pergunta pra ele sobre a passagem dele pelo Celtic, o que ele achou de jogar lá. Você meteu uma saia, não? Não tinha que meter uma saia? Era tradição, né? Então, saia? Lá lá você ia se dar bem, você poderia usar saia. Daí, paletó velho, aquele que tá louco pra sair do armário. Mas os caras usam saia, mas sem cueca, sem sungueira, nada? Eu já Badalo, não sei. Não, nunca fez? Opa! Não, já não sei. Deve ter uma cueca por baixo. Mas ninguém nunca falou, põe uma saia aí, Juninho? Não. Ninguém nunca obrigou, não. Mini saia, você fica bem de mini. Põe o Juninho de mini saia aí na montagem de Vitor. Como é que foi no Celtic? Vai ficar ridículo. No Celtic foi o seguinte, de maneira nenhuma eu me arrependo de jogar no Celtic. O Celtic é um gigante da Escócia, tem até a questão do Celtic e do Rangers, que são os 2 maiores da Escócia, participar da Premier League, né, que 57 mil bilhetes vendidos antes da competição. Então, um estádio fenomenal, os torcedores, o clube, o tamanho do clube. Então, assim, só que eu me arrependo da minha saída do Middlesbrough para o Celtic. Foi em 2004 para 2005. E eu tinha acabado de ganhar o título da Liga com o Middlesbrough. E aí tinha um treinador que era um cara bom tecnicamente, mas era muito falso. Não era um bom gestor de grupo, de pessoas. E aí ele me avisou que ele, antes da gente sair de pré-temporada, de férias, ele falou: olha, Juninho, você que gosta de jogar regularmente, a minha intenção ano que vem é que você não jogue regularmente. E se você puder encontrar uma outra equipe para jogar, eu te libero. E aí eu achei estranho, né? Vim de férias pro Brasil, não procurei nada e voltei lá pra pré-temporada. Aí ele começou a me sacanear, me colocou no time reserva. Aí no primeiro jogo do campeonato inglês, eu me lembro, era com o Newcastle.
ele me convocou e momentos antes do jogo ele me tirou do banco. Caraca. Ficou me fazendo essas coisinhas e aí eu caí na dele, cara. Aí eu acho que ele deve ter, era o Martin O'Neill, treinador do Celtic. Isso tudo bastidores é o que eu acho. Que ele deve ter entrado em contato com o O'Neill, falou, pô, tira esse cara daqui. Caramba, meu. E aí veio o Celtic, o interesse do Celtic. O Celtic ia disputar a Champions League, eu não tinha disputado uma Champions ainda. Você não estava mais aguentando essa situação? Aí eu falei, pô, até quando eu vou aguentar essa situação? Mas eu deveria, às vezes na nossa carreira, às vezes as coisas não estão agradando, mas você não pode tomar decisão no calor, né? Tem que segurar um pouquinho, você tem que segurar um pouquinho, ver, sair um pouquinho daquela situação, olhar um pouco a situação de cima para tomar a decisão. Eu acho que eu fui precipitado, tomei a decisão e escolhi sair e ir pro Celtic. Então, assim, o meu arrependimento foi ter saído e não ter jogado no Celtic. Você falou de treinador, qual foi o mais fera que você pegou e que você trabalhou? Eu trabalhei com grandes treinadores, né? Agora, um dos importantes foi o Tele Santana, que foi o início da minha carreira. O Tele, ele me dava muitos toques, me ajudou muito, posicionamento, maneira de jogar. Então, você está no início da sua carreira, então você pegando o toque de um dos maiores treinadores que o Brasil já teve. Né? Então, e ele falava, se metia na tua vida também? Particular? Eu sempre, assim, sempre fui ajuizado. Sempre tive... Perto de uns lá, muito ajuizado. Então assim, mas ele interferia, assim. Tipo, jogadores que ganhavam aí o seu primeiro dinheirinho já queria já comprar um carro, né? Então ele orientava para que pudesse pelo menos comprar uma casa, um imóvel, antes de ter essa questão de ficar trocando de carro. Eu me lembro do Toninho Cerezo. O Toninho Cerezo, na época, tinha 38 anos. Chegando de Harley Davidson para treinar, ele dando dura no Toninho Cerezo, porque chegou de moto, que era mau exemplo para os jovens. Então, o Tele, ele tinha isso com ele. Ele via... ele via o geral, né? Não só a questão dentro de campo, né? Então, por exemplo, ele acordava às 6 horas da manhã e ia caminhar nos campos, e se ele via um formigueiro no campo, já chamava o diretor, já dava uma carcada no diretor. Caraca. Então, eu meio que cresci, né? Comecei no futebol olhando tudo isso, né? E isso marca, né? Você falou que jogou na Austrália. Na Austrália, no Sydney. Tem alguma curiosidade lá ou de costume, ou de comida que você passou lá? Então, na Austrália, eu cheguei na Austrália, o campeonato ainda já existia. Semi-amador. O soccer, né, o qual eles chamam lá, já existia, mas eu sentia uma proteção, como eu sinto nos Estados Unidos também, uma proteção dos outros esportes para não deixar o soccer tomar conta. Sim. Na Austrália eu senti isso. Então você ia nos jornais da Austrália, era um pedacinho só de futebol e o resto de outros esportes. Na época que eu fui, só 8 equipes na liga. Hoje eu não sei se são 12 ou 14. Foi uma experiência boa. Os estádios espetaculares. Lindo, né? Mas não tinha centro de treinamento, né? Não tinha essas condições. Estrutura ali. Não tinha estrutura fora disso. Então, mas a experiência foi muito legal. Fomentar, né? Ajudar também a crescer o futebol lá na Austrália. E a questão da carne de canguru. Aí, ó. Eu fui assistir o futebol australiano, que é um mix do rugby com o futebol americano. Tá. E aí eu fui num camarote e estavam servindo carne de canguru. Rapaz, é forte, hein? É forte. Mas você encarou? Encarei a primeira garfada, depois não consegui comer mais. Sério? Sério. É muito forte. É tipo o quê? É difícil comparar, porque o gosto da carne, ele é... Peculiar. Então, eu não comi nenhuma carne no Brasil sequer parecida, né, com esse gosto forte. Então, essa experiência aí da Austrália foi um dos países mais bonitos né? que eu já vi, já visitei, e a cidade mais bonita que eu já morei. Olha. Que é Sydney. Sydney é um espetáculo de cidade. Então eu vou fazer o seguinte, diretor. Eu vou terminar essa entrevista aqui e vou fazer um gargarejo, né? Depende. Eu vou fazer o seguinte então, diretor. Eu vou terminar essa entrevista aqui com o meu parceiro Juninho e vou comer um canguru. Vai ser difícil pra ele ficar parado, que às vezes ele pula um pouco.
É, porque rã você não consegue mais abaixar assim. Porra, pra eu comer tenho uma rã. dor nas costas do caramba, você é louco, o joelho vai embora. Julinho, obrigado, irmão. Puta, Eu que é um agradeço, prazer cara. enorme. Fico muito feliz por você ter alcançado seus objetivos na carreira, porque evidentemente eu não alcancei, por isso que eu tô aqui. E eu falo pra todo mundo mesmo, não quero saber. Eu joguei com o Juninho Paulista. Chupa esta manga, tá bom? Ó, Valeu. quer falar? Não, eu Quer ia... falar mal de mim mais um pouco? Não, eu ia falar bem, porque eu que te agradeço e do mesmo jeito que você tem essa felicidade de ver os amigos tendo sucesso, eu também tenho uma felicidade grande de ver o seu sucesso. Então, daqui pra frente eu espero cada vez mais que você tenha mais sucesso nessa parte de trás das câmeras. Pô, depois dessa entrevista aí, desse depoimento, inclusive, já me dá uma moeda aí de um aumento, uma coisa aí. Diretor, por favor. Diretor. E você que tá vendo essa bagaça, dá a inscrição, o like, faz o negócio aí e escreve quem você quer que o Ale Oliveira responde entrevista. Falou? Valeu, é nóis!